5, versículo 27 a 33, que diz assim: Levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote disse: Nós tínhamos proibido expressamente ensinar em nome de Jesus. E, no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, que vocês mataram, suspendendo numa cruz. Mas Deus, com a sua direita, o exaltou, tornando-o chefe supremo e salvador, para dar ao povo a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. Nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Endurecidos por essas palavras, os conselheiros estavam decididos a matar os apóstolos. Amém. Som. Obrigado, João. Então, irmãos e irmãs, nós, domingo passado, celebramos a ressurreição de Jesus. Fonte de alegria, fonte de coragem, fonte de renovo para as nossas vidas, para a nossa fé. E encontramos neste texto que acabei de ler, uma realidade muito desafiadora, porque Jesus ressuscitou, depois que Pedro pregou, alguns capítulos antes aqui, no capítulo 2, no capítulo 3, seguindo, nós encontramos Pedro, um pescador, um homem simples, pregando corajosamente a ressurreição de Jesus. Muitas pessoas aceitando aquela mensagem e aderindo ao movimento das primeiras comunidades, passando a fazer parte das primeiras comunidades cristãs. Pessoas foram curadas em nome de Jesus. A missão de Jesus continuava através dos seus apóstolos, discípulos e discípulas. Mas encontramos também uma realidade de grande desafio, como vemos aqui nesse texto. Antes de levarem os apóstolos ao Sinédrio e o sumo sacerdote dizer que havia uma proibição para que não se falasse em Jesus, para que não se anunciasse a ressurreição de Jesus, antes disso, os apóstolos já tinham sido presos 2 vezes. Se os irmãos voltarem um pouco os capítulos, os apóstolos tinham sido presos. Depois que Pedro curou aquele homem coxo que ficava na frente do templo, um homem com mais de 40 anos, e assim fortalecia o testemunho de Jesus ressurreto, Jesus que chama ao reino de Deus, que chama uma nova vida. Aqueles que condenaram Jesus ficaram muito incomodados e começaram a ameaçar os apóstolos, como diz o último versículo do nosso texto. Enfurecidos os chefes, os sacerdotes, as lideranças, por essas palavras que Pedro tinha dito, os conselheiros estavam decididos a matar os apóstolos. Depois da experiência da ressurreição e daquele momento de anúncio do Rei Jesus, da ressurreição, houve pessoas que aderiram, pessoas que assumiram uma nova vida, fazendo parte da comunidade cristã, mas houve também muita perseguição, houve muita ameaça, houve muito perigo na caminhada dos primeiros cristãos. E é nesse contexto que vem, porque aqui os discípulos tinham sido presos, e pelo poder de Deus foram soltos. E quando foram soltos, eles não foram se esconder e fugir, não. Eles voltaram para o templo para continuar evangelizando, para continuar falando do reino de Deus, para continuar a anunciar o nome de Jesus como aquele que ressuscitou e é o Salvador do mundo. E é nesse contexto de lá do templo que os sacerdotes e as lideranças dizem: tem que pegar esses camaradas de novo e vamos ameaçar, porque eles têm que parar de falar isso.
Porque os discípulos, ao anunciar Jesus, eles tinham uma voz profética que corajosamente dizia a plena realidade: vocês crucificaram, esse que vocês mataram, esse que vocês crucificaram, ressurgiu e é o Salvador do mundo. Os discípulos corajosamente anunciavam Jesus de forma profética, denunciando a injustiça que ele tinha sofrido, a violência, a tortura, a crucificação que tinham imposto a Jesus de forma injusta, maldosa. O anúncio de Jesus caminhava junto com a denúncia das injustiças e da violência que impuseram a Jesus. E diante disso, diante da ameaça de serem maltratados, de serem presos, como diz no final do texto, até mesmo de serem mortos por anunciar aquele que os poderosos crucificaram, é nesse contexto que os discípulos vão dizer, depois de ameaçados pelo sumo sacerdote, eles vão dizer: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Que postura extraordinária de fé, de confiança, de entrega nas mãos de Deus, de entrega à causa de Jesus, de entrega ao compromisso em anunciar esse Jesus que foi crucificado, mas ressuscitou. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí podemos acrescentar: mesmo que os homens nos ameacem, mesmo que sejamos ameaçados de prisão, de tortura, de morte, mesmo assim é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A experiência e a força da ressurreição é fonte de coragem para esses apóstolos, discípulos e discípulas. É fonte de sentido para suas vidas e de liberdade. Eles não estavam presos ao medo, eles não estavam presos às estruturas de poder que queriam silenciá-los, mas eles estavam movidos pela experiência da ressurreição, pelo poder de Deus que transforma a morte em vida, transforma o cativeiro em libertação. Movidos por isso que eles diziam: não, nós não vamos buscá-lo, nós não vamos recuar, porque essa mensagem que nós temos precisa ser pregada e a nossa confiança está em Deus, e é a Ele que nós devemos obedecer e não a vocês, mesmo que vocês tenham o poder na mão, possam nos ameaçar e mesmo matar. Não é a vocês que nós vamos obedecer, mas é ao Deus vivo, o Deus da vida e o Deus da ressurreição. Desse mesmo modo, irmãos e irmãs, nós somos chamados e chamadas, convocados a sermos testemunhas da ressurreição de Jesus. A nossa experiência da ressurreição, a nossa experiência desse Deus que venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas e nos resgatou, precisa ser fonte de coragem para o nosso testemunho. Precisa ser fonte de discernimento, precisa ser o sentido maior das nossas vidas. A experiência da ressurreição é alegria e é também compromisso. Não é um compromisso apenas de uma escolha nossa, um compromisso meramente humano, um compromisso apenas de cumprir deveres, mas é um compromisso que nasce da experiência da ressurreição, do encontro com aquele que não ficou entre os mortos, mas está vivo e está entre nós e caminha conosco. Precisa ser fonte de também sermos testemunhas proféticas desse Jesus que foi condenado, mas ressuscitou. E hoje, infelizmente, o nome de Jesus, que dava coragem àqueles discípulos, dava sentido às suas vidas e força para que as comunidades se desenvolvessem, infelizmente, hoje, muitas vezes o nome de Jesus é deturpado. Infelizmente, muitas vezes, o nome de Jesus, o precioso nome de Jesus, o santo nome de Jesus é usurpado e deturpado.
Não sei se os irmãos observaram nos noticiários da semana, mas uma coisa que me instigou, que me trouxe bastante indignação, foi quando o ministro do Superior Tribunal Militar, por ocasião do vazamento de algumas conversas que falavam sobre as pessoas que foram torturadas, como eram torturadas e mortas no tempo da ditadura aqui no Brasil, vazaram alguns áudios, e esse ministro do Supremo Tribunal Militar disse: ora, mas isso não atrapalhou a Páscoa de ninguém. Olha o que ele disse, né? Ora, aquelas informações extremamente cruéis e absurdas, ora, mas isso não atrapalhou a Páscoa de ninguém. Logo ele ainda foi falar da Páscoa. Olha o requinte de crueldade. A Páscoa de Jesus também foi torturada e venceu a morte na ressurreição. Mas os discípulos faziam questão de dizer: esse que vocês mataram. Então, quando ele diz isso, olha, não incomodou a Páscoa de ninguém, é uma forma de fazer o mesmo que o sumo sacerdote queria fazer aqui: minimizar ou esconder aquilo que lá atrás fizeram com Jesus. E agora é uma fala que tenta esconder e minimizar crueldades inadmissíveis e inaceitáveis na nossa história. Sim, por conta da Páscoa, isso deveria incomodar e muito, porque Jesus passou pelo mesmo que aqueles torturados nos anos 60 também passaram: abusos cruéis, terríveis, morte. Jesus foi solidário na sua cruz com tantos e tantas crucificadas e crucificados ao longo da geração. E o nome de Jesus, irmãos e irmãs, não pode ser usurpado, nem deturpado. O nome de Jesus hoje tem sido usado para legitimar armamento, tem sido usado para legitimar perseguição aos indígenas, sem contar 500 anos em que o nome de Jesus foi usado para oprimir e matar os indígenas em nome dos colonizadores. O nome de Jesus tem sido usado para perseguir pessoas de outras religiões, queimar espaços sagrados de outras expressões religiosas. O nome de Jesus tem sido usado para apoiar políticas de morte. E nós precisamos estar atentos a isso, atentos a reconhecer de que lado Jesus estava, por que situações Jesus passou e de que lado nós precisamos estar ao caminhar com Jesus, aquele que foi crucificado, mas também ressuscitou, para nos fortalecer e encorajar enquanto testemunhas deste Jesus. Esse Jesus que se fez solidário com os pequenos, com os crucificados, com os enfermos, com as mulheres, com as pessoas com deficiências, essas pessoas que tantas vezes são excluídas, marginalizadas. Foi essas pessoas que Jesus priorizou, e é em nome delas que Ele ressuscita para dizer sim à vida. A vida prevalece em Jesus e prevalecerá. Irmãos e irmãs, lá no final do texto tem uma passagem que a gente pode passar apressadamente, mas é central, porque quando Pedro diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, ele prossegue com seu testemunho: o Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, que vocês mataram, suspendendo uma cruz. Mas Deus, com a sua direita, o exaltou, tornando o chefe, supremo e salvador, para dar ao povo a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Não estamos sós nessa tarefa, nessa missão do testemunho. Nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava com os apóstolos, com os discípulos, com as mulheres que acompanhavam as comunidades cristãs, esse mesmo Espírito Santo continua conosco. Esse mesmo Espírito Santo vem ao nosso favor, vem com misericórdia ao nosso encontro, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos dar discernimento, para que possamos continuar testemunhando a Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, é imprescindível buscarmos intimidade
com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, para sermos testemunhas fiéis, de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos silenciar para ouvir a voz do Espírito de Deus em nossas vidas. Precisamos aquietar e em oração suplicar a Deus que derrame sobre nós o seu Espírito, que derrame a unção do Espírito Santo sobre nós, para que tenhamos coragem, discernimento para testemunhar Jesus, o ressurreto. E essa força da ressurreição, essa força do testemunho, é para a totalidade das nossas vidas. A força do Espírito Santo em nós é vitória da vida, quando em nossas famílias nós deixamos o Espírito trabalhar para que a concórdia supere os conflitos, para que o arrependimento aconteça em nós, porque às vezes nós vemos um defeito só no outro, mas o texto fala para que se arrependam do pecado e sejam alcançados pelo perdão. A força do Espírito que vem da ressurreição vem também para nos transformar, para nos inquietar, para nos dar discernimento sobre as nossas próprias limitações e nos arrependermos dos nossos pecados, porque isso é imprescindível para experimentarmos o Espírito que restaura relações, que restaura famílias, que traz paz aos nossos lares, ou que restabelece a paz em nossos lares, que sustenta e restaura a nossa saúde. Sim, em nome de Jesus, muitas pessoas foram curadas e podem e são curadas hoje, podem ser curadas hoje. Nós podemos ser curados por essa força que vem da ressurreição, porque a vitória da vida também é cura para os nossos corpos, para as nossas mentes, tão ameaçadas por tantas enfermidades. No início dos anos 90, se dizia que o mal do próximo século seria a ansiedade e a depressão. Isso se falava lá, nem se ouvia dizer sobre depressão, ansiedade, ninguém nem sabia o que era isso. E hoje realmente é uma realidade. A força da ressurreição, a força do Espírito, é para nos fortalecer e curar, nos dar saúde mental nesse mundo turbulento, não desprezando a necessidade e a importância da medicina, das contribuições da psicologia, mas nós precisamos da força do Espírito em nós, precisamos buscar essa intimidade e essa força da ressurreição para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, da nossa saúde integral. Precisamos da força do Espírito e da ressurreição para caminharmos com equilíbrio em todas as dimensões da nossa vida, financeira, profissional. Nós precisamos do Espírito de Deus e dessa força da ressurreição para todas as dimensões das nossas vidas, para os nossos relacionamentos interpessoais, os casamentos, a relação entre pais e filhos. A força da ressurreição é força de vida, força de restauração para todas as dimensões da nossa vida. E nós que cremos em Jesus, precisamos buscar essa intimidade com o Espírito, para que o Espírito de Deus faça fluir em nós e em nossas vidas e em nossas famílias essa força, esse poder da ressurreição de Jesus. Então, irmãos e irmãs, nesse período de celebração da vida, da ressurreição de Jesus, que possamos nos abrir ao Espírito, que possamos buscar intimidade com o Espírito Santo, não só falar, também silenciar. Deus tem muito a nos dizer, às vezes através do outro, do parente, das pessoas que convivemos, mas às vezes através do nosso silêncio. Às vezes nós precisamos parar, mesmo com toda a correria do dia a dia, nós precisamos parar e ouvir a voz do Espírito Santo, porque é a partir daí que nós podemos obedecer a Deus e não aos homens. É a partir daí que nós podemos testemunhar Jesus Cristo, o seu nome e a sua ressurreição. Então, irmãos e irmãs, que o nosso bom Deus nos ajude a caminhar nesse tempo de Páscoa, abertos à ação e ao sopro do Espírito, abertos a esse poder da ressurreição que liberta, que transforma, a começar em nós, a começar em nossas famílias, e que vai se desdobrando na comunidade de fé, na sociedade, sementes do reino de Deus no nosso mundo.
Em nome de Jesus. Amém.